Bom dia a todos. Estamos dando início ao evento intitulado O Desafio da Mudança, promovido pela Escola Judicial do TRT da 15ª Região. A presidência e a direção da IJUD deste tribunal sentem-se honrados e agradecidos com a presença de todos. Na composição da mesa de abertura, anunciamos as seguintes autoridades. Sua Excelência, o presidente do tribunal, desembargador Lorival Ferreira dos Santos. Sua Excelência, o diretor da Escola Judicial da 15ª Região, desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani. Sua Excelência, o coordenador temático do Plano de Preparação para a Aposentadoria de Magistrados da Escola Judicial do nosso tribunal, desembargador Samuel Hugo Lima. Também, Sua Excelência, o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, juiz Luiz Rodrigo Fernandes Braga, em nome de quem saudamos todos os juízes de primeira instância que aqui nos prestigiam. E o historiador e professor da Unicamp, nosso palestrante de hoje, Dr. Leandro Carnal. Queremos também fazer um registro especial pelo comparecimento dos excelentíssimos desembargadores que integram esta corte, que aqui comparecem. Sua Excelência, o Corregedor Regional da Justiça do Trabalho da 15ª Região, desembargador Gerson Lacerda Pistori. O ouvidor da 15ª Região e presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, desembargador José Otávio de Souza Ferreira. E também os desembargadores, Dr. Fernando da Silva Borges, Dra. Helena Rosa Mônaco da Silva Lins Coelho, Doutora Maria Madalena de Oliveira, Dr. Elcio Dantas Lobo Júnior, Dr. Éder Sivers e Doutora Maria Inês Correia de Cerqueira César Targa. Queremos também expressar a nossa gratidão pela gratificante presença de servidores e estagiários que aqui se integram para as discussões propostas por este encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Registramos também o Dr. José Pitas, que acaba de chegar. Seja bem-vindo, doutor. Queremos alertar que, em virtude do grande número de participantes e para maior conforto de todos, foi instalado um telão no auditório localizado neste mesmo andar, onde teremos a transmissão simultânea desta palestra. Para a abertura oficial deste evento, ouviremos agora o excelentíssimo diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, desembargador Francisco Giordani. Bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o nosso presidente, o desembargador Lorival, sempre apoiando as iniciativas da escola, e eu sou sempre grato a ele por isso. O desembargador Samuel, que cuida do nosso programa de preparação para a aposentadoria, por nada especial, mas sim pela facilidade que ele tem, os conhecimentos que ele tem, o relacionamento que pode ajudar muito a gente. O Braguinha, o presidente da nossa matra, e o nosso professor, que aqui está, que nos honra com a sua presença aqui, o professor Leandro Carnal, todos os meus colegas, os desembargadores, juízes de primeira instância, os servidores, que também acorreram em grande quantidade para cá, que é uma satisfação para nós. Eu me lembro que eu estava com o Lorival e outros colegas, com o presidente Lorival e outros colegas lá em Campos Jordão, no evento da Matra, e nós ouvimos o professor Leandro. Aí o nosso presidente, sempre preocupado com todos nós, né, os desembargadores, servidores, os juízes, todo mundo da 15ª, ele chegou para mim: Giordani, precisamos levar o professor lá para o tribunal. Falou isso lá em Campos do Jordão. E meu pai, com aquela lusitana, eu sempre aprendi aquela formação lusitana: manda quem pode e obedece quem tem juízo. O presidente falou para levar, vamos levar. Tá? Então, nós tivemos a felicidade de encontrar uma possibilidade na agenda do professor, e se tornou a realidade de tê-lo aqui. E pedimos para ele vir aqui nessa data em que o Samuel vai nos falar alguma coisa sobre o programa de pré-aposentadoria. Por quê? Porque a ideia que nós temos na escola é que tanto o direito quanto o nosso trabalho, o nosso de todos nós que compomos a 15ª Região, ele nos encanta e nos absorve. Nós vivemos a 15ª Região. Agora, mesmo considerando a importância que o direito e o nosso trabalho têm para a sociedade em que nós vivemos, neles, no trabalho e no direito, não se encerra o mundo todo. Nem o nosso, o de cada um de nós, nem o dos outros, de ninguém.
há mais coisas no mundo. E o importante, há cada um de nós, o nosso ser, a nossa alma, e é nossa obrigação preocuparmos-nos conosco mesmos, o que também é uma obrigação que nós temos para com os nossos próximos. Como o direito e o nosso trabalho não podem, não devem preencher as 24 horas do nosso dia, não podem e não devem preencher a nossa vida toda, ao menos na mesma intensidade. Dia chegará, meus amigos, em que tanto o direito quanto o nosso trabalho não ocuparão mais tempo algum, ou só ocuparão, preencherão um número menor de horas dos nossos dias, e em condições diferentes. O que é normal, é natural que aconteça após a nossa jubilação. Eu já nem falo, depois que a desembargadora, nossa colega Ana Marília, falou que jubilação soa melhor e muito mais simpático que a aposentadoria, eu entrei nessa linha da jubilação, de júbilo, alegria e tal. Por isso, acredito que devemos pensar e nos preparar para esse novo estágio da nossa vida, que um dia vai ocorrer, se Deus quiser, para todos, mas com certa e boa antecedência, para que possamos vivê-lo e preenchê-lo pleno de felicidade, e não com amargas doses de vazio em nossas almas, porque nós não nos preparamos e chegamos no momento e não sabemos como fazer. E para encaminharmos as nossas reflexões e sentimentos nessa direção, nada mais apropriado, acredito, do que sentir a voz ou o som do mundo, a voz ou o som da história, que podem nos ensinar, prevenir e orientar a tal respeito. Voz ou som esses que nos serão passados pela palavra abalizada, transbordante de conhecimento do respeitado e estimado professor Leandro Carnal. Essa é a ideia da escola, acolhendo a perspicaz sugestão do nosso presidente. Por isso que é uma alegria estarmos todos aqui com o professor, para poder ouvi-lo, e a casa cheia. Então, eu digo que vamos iniciar os nossos trabalhos com satisfação e com o coração pleno de alegria, e devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Ouviremos agora as palavras de Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, desembargador Lorival Ferreira dos Santos. Bom dia a todos. Quero aqui saudar meu colega e amigo Francisco Giordani, diretor da Escola Judicial, e já aproveito o ensejo para cumprimentá-lo pela brilhante gestão que vem fazendo à frente da escola no encaminhamento do aperfeiçoamento científico, né, dos magistrados e servidores. Cumprimento o meu querido amigo Samuel Hugo, o doutor Braga, presidente da Matra 15, cumprimento também aqui os meus colegas desembargadores, doutor Gerson Pistori, corregedor regional deste tribunal, o nosso querido ouvidor geral da Justiça do Trabalho, José Otávio Souza Ferreira, os desembargadores, os magistrados de primeiro grau e também os queridos servidores e estagiários. E já de imediato eu dou as boas-vindas ao nosso querido professor, historiador, Leandro Carnal, né? A primeira vez que eu o ouvi foi numa rede social. Recebi um WhatsApp com uma palestra do professor
E já ali fiquei encantado. E depois, lá em Campos de Jordão, tivemos oportunidades de ouvi-lo e receber as suas orientações, os seus ensinamentos. E aí sim surgiu essa ideia, e isso porque vários colegas magistrados vieram dizer do quanto foi interessante, foi bom para nós a palestra do professor. E daí a pergunta para o nosso diretor da escola: vamos arrumar uma data, não é isso, Jordani, para trazê-lo aqui. Há uma preocupação muito grande do regional com relação à aposentadoria, com relação à jubilação. O doutor Zanella, conversamos bastante sobre esse ponto, né? Ainda outro dia fomos ao encerramento de um curso de preparação de aposentadoria do nosso regional. Era um curso que se destinava aos servidores. E ali eu constatei, né, vários servidores antigos já fazendo o curso na expectativa de aposentar. É o desafio, né? A magistratura, eu falo pela magistratura e também pelos abnegados servidores, nós vestimos a camisa da Justiça do Trabalho. Eu vejo, às vezes, uma certa apreensão dos nossos queridos magistrados com relação à turbulência que há em Brasília, mas nós não podemos jamais examinar a situação fora do contexto, fora. Nós temos, eu disse isso ao Braga, que esteve comigo, o operoso Braga, que defende os interesses da magistratura, está sempre aqui ao tribunal. Eu dizia: olha, o nosso país está de cabeça para baixo. Existe uma grave crise política, sobretudo política, e econômica. Daí nós temos magistrados que examinar dentro de um contexto geral, e não isoladamente, separadamente, não é? Porque às vezes a pessoa faz uma coisa boa a vida inteira, de repente uma vacilada, não por parte da pessoa, mas por parte do contexto, e aí de repente começa a pagar o pato sozinho, né? Então nós temos que fazer essa reflexão. Mas voltando ao aspecto da aposentadoria, da jubilação, quem trabalha 25, 30 anos ou mais, dedicando à causa da justiça, julgando, trabalhando, às vezes até nos finais de semana, de repente, vou me aposentar. Quando é uma aposentadoria facultativa, aquela opcional, mas o duro quando é aquela compulsória. Eu mesmo tive um querido amigo aqui da casa, que foi um dos melhores desembargadores que nós tivemos aqui, porque temos muitos bons. Aliás, o quadro da magistratura trabalhista do TRT é excepcional, e esse colega ficou fora do prumo, digamos assim, porque já verificava, constatava que estava chegando a data, lúcido, com a cabeça pensante, com uma saúde extraordinária, e sou obrigado a aposentar, né? Então, daí, conversamos com o presidente, com o diretor da escola, nós precisamos ajudar os colegas a enfrentar esse desafio da aposentadoria, Samuel. É um desafio, realmente, porque eu aposento e o que vou fazer? Quando vou fazer? Como vou fazer? Eu só gosto de fazer isso, né? Então, o professor vai nos dar, digamos assim, e sugerir alguns aspectos. Como é que nós podemos, professor, lidar com esse desafio que é para uma boa parcela do nosso tribunal? Tem a moçada mais nova, né? E aí a moçada mais nova, já aproveita o ensejo para passar uma outra mensagem, que é com relação ao nosso ABAS,
Porque quem é jovem, eu também já fui, acha que não vai ficar doente, que os parentes também não vão ficar doentes, e, de repente, não tem um seguro adequado de saúde. Eu tive problema com meu filho, daí nasceu o Abas. O Gerson teve. Então, nós temos que fazer uma reflexão. Eu sei que muitas vezes a gente está com a cabeça ali no processo, na atividade jurisdicional, e que muitas vezes nós esquecemos as nossas questões particulares. Isso acontece com todos. O presidente vive esse drama. Às vezes paga multa porque esqueceu de pagar a conta. Mas não quero me alongar, eu quero desde já agradecer a atenção dos senhores e, sem mais delongas, devolver a palavra ao mestre de cerimônia, Roberto. Muito obrigado. Encerrada esta singela cerimônia de abertura, anunciamos a dissolução da nossa mesa de honra, pedindo a permanência dos representantes da Escola Judicial, nossos palestrantes, e apresentando escusas do excelentíssimo presidente do Tribunal e presidente da Matra, que precisarão se ausentar em virtude de compromissos institucionais já assumidos. Muito obrigado. Bom, agora vamos ouvir o professor. Eu vou fazer um brevíssimo currículo do professor, mais para cumprir um protocolo, porque todos nós sabemos da extensa atividade do professor, que é professor de História na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, pós-doutor na Universidade Nacional Autônoma do México e no Centro Nacional de Pesquisa Científica, SNRS de Paris, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, da USP, graduado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, autor de diversos livros publicados, entre eles Teatro da Fé, História dos Estados Unidos e Conversa com um Jovem Professor. Participa de cafés filosóficos e programas de televisão. Eu só queria falar o seguinte, quando há a participação do professor, não é café, é breakfast. Né? E quanto aos livros, eu tive a oportunidade, depois que eu ouvi falando e fui atrás dos livros, esse Pecar e Perdoar, professor, ele pode ser considerado um livro de introdução ao direito, em alguns aspectos, pode ser considerado um livro de filosofia, em outros aspectos, pode ser considerado um tratado do ser humano, e especialmente há um tópico muito interessante, que é sobre a chatice, né? E todos nós, em algum momento, ou vários momentos, nos veremos com certeza retratados nesse livro. Eu vou dar só um exemplo, teria outros, mas vou dar um, o da chatice. O professor tem o seu bom coração, cria uma espécie que é a chatice eventual. E todo mundo, quando faz uma análise de si próprio, costuma ser generoso, né? Então, em vez de eu me considerar um chato ordinário, eu procuro me enquadrar na chatice eventual, que todos nós temos direito de ser chato um dia ou em algum momento, como está no livro. Então, é um livro fantástico. O outro da formação histórica, para quem é filho de português, ou mesmo de latino de uma maneira geral, que o professor explica as diferenças da evolução dos Estados Unidos com relação aos países ibéricos, né, colonizados pelos ibéricos, é um alívio, porque a gente sempre está acostumado a ouvir dizer que lá é formação americana, é muito mais preparado, não sei o que lá, do que aqui os pessoal que foi colonizado por espanhóis e portugueses, e o livro do professor tem uma explicação que é um alívio para nós, né, explicando por outras razões que não essas, que são puramente simples e inconsistentes, das diferenças da evolução de cada país. Então, é fantástico tomar conhecimento, seja ouvindo ou seja com os seus escritos. Nesse momento, vamos ter a oportunidade e a alegria de ouvi-lo. Então, tem a palavra, professor. E, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Bom dia. Eu fui chamado aqui, acho que em parte pela generosidade do doutor Lorivaldo, generosidade do doutor Giordani também, mas em parte porque falta pouco para me aposentar na Unicamp e acharam que eu estou nessa fase que meus alunos chamam poeticamente de desmanche. É a fase que você começa a aproveitar algumas peças e outras nem tanto. Um colega muito mais denso e poético do que já falecido, amigo meu, professor Rubem Alves, da Unicamp,
dizia que temos que substituir a expressão terceira idade pela expressão pessoas com crepúsculo no olhar. Ela é mais simpática, ela é mais poética a esse respeito. Bem, eu falei em Campos do Jordão para parte dessa egrégia plateia. Eu vou repetir uma pequena questão que é importante, introdutória do mundo onde nós estamos, para depois fugir inteiramente daquele tema, que era o perjúrio, e chegar a este tema que eu vim pensando e que me atinge em particular, que é a reflexão da sabedoria, ou do medo, ou do declínio, que sucede quando percebemos que já dobramos o cabo da Boa Esperança. Saímos de Lisboa, rumo às Índias, atravessamos o Bojador, chegamos ao momento que os oceanos se encontram e já vemos o destino. Estamos na fase que um colega médico, psiquiatra meu, chama de maturidade com saúde. Ela passa rapidamente. A parte da saúde passa rapidamente. É caro entrar no mundo e é caro sair dele. Crianças e velhos são mais caros do que jovens. Jovens são muito mais baratos. Temos um desafio da mudança pela frente, a pensar neste momento, dezembro de 2015, momento em que encerra o ano, todas as pessoas estão um pouco cansadas, e há um cansaço cumulativo e um cansaço conjuntural também a este respeito. Toda vez que nós chegamos a uma data como essa, que são fronteiras entre o mundo conhecido e desconhecido, somos um pouco céticos em relação aos mais jovens que num Réveillon apostam num ano inteiramente novo. Já sorrimos de forma melancólica, sabendo que o novo nunca é inteiramente novo e que o outro ano será mais ou menos igual a este, só que com um pouco menos de energia. Eu começo essa fala otimista, incentivador e cheio de bons propósitos, mas, acima de tudo, realista. A dúvida ela é fundamental. A dúvida é um momento de angústia e dela não teria escapado, na tradição ocidental, nem o próprio Jesus no horto, que suou sangue em dúvida diante da missão. A dúvida não é errada, a dúvida é uma angústia derivada da possibilidade da liberdade. E estes são dois pontos positivos que eu quero destacar. Eu só tenho dúvida quando eu tenho a escolha entre algo bom e algo ruim. Eu não tenho dúvida entre duas coisas boas e nem entre duas coisas ruins. E uma outra coisa importante, que toda angústia narrada pelos meus ilustres oradores da primeira parte, ela se trata de uma angústia diante de uma função que vocês gostam. Já que em funções braçais ou em funções onde não há um investimento pessoal no sentido intelectual, a aposentadoria é vista como uma libertação. E não há preparação para a aposentadoria nesses casos, é uma festa. A pessoa dá graça a Deus, sai correndo daquele ambiente, publicado o acórdão, ela está inteiramente feliz e liberta do castigo de Sísifo, que era levar aquela pedra, que voltava permanentemente na metáfora mitológica. Se os senhores se angustiam com a aposentadoria, como eu me angustio com a chegada da minha, é porque isto fala da beleza do que fazemos, em primeiro lugar. Nós não temos melancolia diante de algo ruim. Nós temos melancolia de um processo que envolve desde o narciso do poder até a questão social fundamental, que é a função, por exemplo, de um magistrado. Então, essa dúvida fala da beleza da carreira. Artistas nunca se aposentam. Todo artista morre produzindo. Michelangelo, Tomiotaki. Trabalhadores braçais que não envolvem investimento de alguma outra energia que não a braçal, geralmente se aposentam rapidamente cumprido o prazo. Nós estamos, então, entre o pedreiro e o artista. Estamos entre duas funções igualmente dignas, mas polares em outros sentidos. Esta dúvida que os senhores manifestam é uma dúvida lícita, válida e boa. É uma dúvida importante. É uma dúvida que atinge em especial a PEC da Bengala, quando nós estamos estendendo o tempo de vida das pessoas cada vez mais, estendendo a vida útil de cada ser humano,
Lembrando que no início do século XX, 40 anos era, na prática, o final da vida. Lembrando que pessoas no século XVIII, como no romance O Perfume, de Patrick Süskind, ela diz, a personagem, tenho 27 anos, não tenho nada mais a esperar deste mundo. E que hoje nós temos um aumento de doenças desconhecidas no passado, como Alzheimer. Doença que não é fatal, mas é trágica. Como eu sempre digo, Alzheimer é a única situação que eu permito alguém dizer a frase, você sabe com quem está falando? É a única situação que essa frase é cabível, porque eu esqueci quem eu sou e eu pergunto às pessoas, você sabe com quem você está falando? Em todas as outras, essa frase é herança de uma sociedade Casagrande e senzala que deve ser esquecida rapidamente. Você sempre está falando com um ser humano igual em dignidade a você. Essa dúvida ela é especialmente forte nesse século XXI, quando temos um sentimento generalizado de mudança rápida e difícil de ser acompanhado. Um homem que dormisse magicamente no ano de 1100 e acordasse em 1300, reconheceria tudo do mundo que ele abandonou no início do sono. Um homem que dormisse em 1980 já não teria vocabulário em 2015. Quando eu dissesse a ele, me passa um Whats. E ele perguntaria, what? Ele não teria nenhuma dessas noções. Há 10 anos, me passa um torpedo, tinha outro sentido. Os torpedos desapareceram. Absolutamente desapareceram. Nós somos uma geração de borda, a minha em particular, que seriam os anos finais dos baby boomers, eu nasci em 63, essa é uma geração de borda. A geração que foi treinada para um mundo que não existe mais, que adquiriu habilidades que se tornaram inúteis, como eu vou demonstrar daqui a pouco. A mudança técnica foi notável, haja vista que eu sou ainda uma geração que fez caligrafia. Isso é inútil porque minha letra é horrorosa, mas eu fiz caligrafia. Uma geração que aprendeu a escrever com caneta tinteiro. Não exatamente a minha, um pouco antes a do meu pai, que era advogado, quando os bancos recusavam cheque feito com caneta esferográfica, porque não era confiável a caneta esferográfica. Os bancos se recusaram com o surgimento. Houve uma mudança estética e moral, vamos animar a nossa manhã em Campinas. O que é notável, gente, é que as roupas de banho das senhoras à minha esquerda, elas foram recebidas na década de 20 como o fim da família. Essas verdadeiras burcas comparadas com hoje foram recebidas como o fim da moral e da família, e padres, rabinos e pastores disseram, não há futuro porque as mulheres estão cada vez mais visíveis aos olhos e assim por diante. A da direita já é uma moça contemporânea com uma roupa de banho que eu aprendi na Bahia e disse em Campos do Jordão, aprendi na Bahia, chama-se cordão cheiroso, o nome dessa roupa de banho. Imaginem os senhores esta moça trajada com um fio dental, daqui a 15 anos com a sua filha adolescente, que estará com traje menor. E ela dirá à filha, na minha época a gente dava o respeito. Na minha época a gente tapava 10% do corpo, isso era, hoje vocês estão, lá sei eu que será o futuro, 3 band-aids, não sei o que será exatamente o futuro. A moral é elástica, a moral é histórica, a moral se transforma com o tempo, e uma das coisas que o historiador faz, como eu digo aos alunos que entram na faculdade, eles entenderem a mudança de critério, a mudança de patamar, a mudança de tipo de pena e a mudança de concepção de erro. Quando um aluno fica horrorizado com um código de Hammurabi, que diz olho por olho e dente por dente, ele lê isto com o princípio de todo o direito ocidental, influenciado inclusive pela moral judaico-cristã, quando na verdade é um avanço significativo a ideia da proporcionalidade de penas olho por olho, dente por dente, porque antes era pena de morte para todos os delitos. Ou seja, o que para nós parece hoje dureza, a lei do talião, no século XVIII, antes da Era Comum, foi recebido como um avanço, porque a moral é elástica, ela é histórica e ela é plástica. Mas isso não quer dizer que ela não exista. E a nossa transformação moral que nos atinge, inclusive neste momento, 2015, refletindo sobre carreira, nosso destino e a sequência da nossa vida profissional,
tem a ver com o que surgiu na Alemanha na metade do século XV, quando Johannes Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia. Estava iniciado um processo de capilarização do conhecimento que não terminaria mais. A internet é só a aceleração deste processo. Foi retirada da igreja, o monopólio foi retirado do controle do conhecimento. Não é à toa que no romance de Victor Hugo, aquele escritor que antes de fazer bolsas escrevia romances na França, Victor Hugo faz a personagem eclesiástica apontar para a primeira prensa de Paris, no Palácio de Justiça, e apontar para o outro lado, para Notre-Dame, já concluída, e diz a frase famosa, celui tu erras là. Isso aqui vai matar aquilo. A prensa vai matar a igreja. Não matou, mas transformou o mundo. Possibilitou o renascimento científico, as grandes navegações, a reforma protestante, e divulgou o conhecimento numa rapidez inédita. Eu pergunto aos meus alunos que entram na minha querida Unicamp, quem já escreveu uma carta e lambeu um selo? Faz mais de 20 anos que ninguém. Logo, ter lambido um selo equivale a ter pintado as cavernas de Lascaux ou Altamira, ou equivale à pintura do Paleolítico Superior, ou seja, uma habilidade desaparecida. Desaparecida. Escrever cartas é uma habilidade desaparecida. Há pessoas que fizeram provas com mimeógrafo. Eu sei imprimir, rodar provas no mimeógrafo. Uma atividade absolutamente inútil. Absolutamente inútil. Explicava a tantos colegas alcoólatras porque às 6 da manhã você tinha que cheirar álcool em grande quantidade para rodar as provas. Eu tenho diploma de datilografia. E eu comentei em Campos do Jordão para alguns dos senhores que a plateia sempre pode ser dividida hoje em 2 grupos, 2 castas, 2 estamentos distintos e quase incomunicáveis. Os que têm na cabeça o mantra ASDFG, C cedilha LK, JH, e que necessariamente têm um RG mais baixo. Alguns em número romano, RG ainda, e outros que nunca viram essa impressora wireless, que nós chamamos de máquina de escrever. Em 1959, meu pai se formou em Direito na Federal de Porto Alegre e comprou exatamente uma dessas, uma Remington. Em 2005, 5 anos antes de falecer, meu pai fechou o escritório com aquela máquina, sem nunca ter usado outra. Ainda que estagiários, assessores, secretários já utilizassem computador, ele morreu sem ter tido acesso a um computador. Ele usou durante 50 anos um conhecimento que não necessitou, além da assinatura da revista Lex, de um ou outro vademecum, ele não necessitou atualizar muita coisa nesses anos. Isto não existe mais. Isto não é mais possível. Essa transformação, ela é tão rápida que uma novidade dos anos 80 para os anos 90 é hoje outra peça de museu, o retroprojetor. Toda a faculdade tinha dezenas deles. Eu dei muita aula com transparências e era um avanço pedagógico significativo. Achar um verbete numa enciclopédia, possuir uma enciclopédia, ler. Jovens vão anotando as palavras que o tio for dizendo. Isso é livro, isso é um livro. Livro é um objeto surgido na antiguidade, que foi sendo adaptado. Depois o tio explica melhor, depois da palestra. Em todos os campos nós tivemos uma disparada de comunicação que nos atinge, marcado por 2 imperativos, segundo Manuel Castells, velocidade e síntese. A carta dá origem ao telegrama, o telegrama ao e-mail, esse é o WhatsApp. O WhatsApp é hoje vitorioso porque ele é a maneira direta de atingir alguém com uma mensagem curta. Eu ainda tenho colegas com mais idade que me escrevem e-mails deste estilo. Fui chefe de departamento há pouco, recebi e-mails de professores septuagenários que escreviam: Campinas, 8 de dezembro de 2015. Bom dia, professor. Venho por meio deste e-mail. Isto é um sinal claro de uma estrutura retórica antiga.
Quem se despede, quem usa palavras formais, quem data o e-mail, até quem assina, é gente experiente. Gente que viu o 4º de São Paulo já como adulto e feliz, né? Gente que acompanhou isso, porque nós estamos sintetizando. São as características que o Manuel Castells, o grande teórico da comunicação, hoje espanhol, residente na Califórnia, fala do nosso informalismo. O não uso mais de pronomes de tratamento. E olha que eu estou num ambiente que, junto com a diplomacia, o judiciário é um ambiente onde a liturgia dos cargos ainda tem valor. Isso não existe fora daqui. Nós tínhamos um bimestre inteiro na escola para aprender a escrever e abreviar Vossa Excelência, Vossa Reverendíssima, Vossa Magnificência. Se eu chamar meu reitor de magnífico hoje, ele vai dizer, você acha que a minha gestão é boa? Ou seja, hoje não tem mais. Magnífico é um lanche do McDonald's, não é mais um pronome de tratamento. Gente. Globalização da linguagem, introdução menos na área judicial, menos do que na área, por exemplo, empresarial, onde se solicita um budget para fazer um downsize na empresa, onde as pessoas estão falando uma língua um pouquinho atlântica, atomização, ou capilarização, se preferirem, e a dinamização. O maior desafio de uma sala de aula é dar para alguém de 18 anos hoje um parágrafo do Padre Vieira. No Padre Vieira, as orações adverbiais são extensas, as subordinadas e as reduzidas de gerúndio se multiplicam. E nós somos uma geração cada vez mais em linha reta, coordenada, assindética ou absoluta. Orações entremeadas de vírgulas, sujeitos distantes dos seus predicados, são quase incompreensíveis. A linguagem não está mais burra, como querem os conservadores, ela está mais dinâmica. As pessoas estão dizendo de forma direta. Eu tornei isso uma crônica de jornal, o bilhete de uma empregada minha, que é muito inteligente, e ela escreveu, professor, nessa quinta eu venho na sexta. É fabuloso isso, é fabuloso. Ela expressou tudo o que ela precisava dizer, sem precisar dizer o que eu escreveria. Professor, : excepcionalmente nessa semana, e ao contrário da tradição, eu não virei às quintas, mas virei às sextas. Aquilo que eu expresso com 2 orações consecutivas e adverbiais, ela expressou nessa quinta, eu venho na sexta. Perfeito. Funcionária do Correio de São Paulo, com 3 pacotes, 3 procedimentos distintos de endereçamento. Eu perguntei a ela, você entendeu? São 3 coisas difíceis, complicadas. Ela disse, entendeu. E eu compreendi que estava surgindo uma unificação verbal em curso. Eu entendeu, tu entendeu, ele entendeu. Que vai melhorar muito a comunicação. Sem esses problemas de futuro do presente, pretérito mais que perfeito, subjuntivo, que é um tempo morto, já é um modo verbal, desculpe, morto. A linguagem tem que ser dinâmica, tem que ser rápida. Eu sou assessor da Rede Globo para novelas históricas e os autores dizem que eles são proibidos de usarem muitas orações subordinadas, porque o público muda de canal se houver orações subordinadas. Textos clássicos do direito, tomados de vocabulário rico e orações complexas, eles são hoje quase incompreensíveis. Tomando o exemplo do quadro do Francis Bacon, pintor contemporâneo inglês, a crise de Deus começa no século XIX, com a noção da morte de Deus de Nietzsche, uma crise de utopias, já que as grandes utopias já desabaram, especialmente a utopia da sociedade justa do socialismo, desabou em praticamente todo o mundo, e socialismo ainda existe apenas em Cuba, Coreia do Norte e diretor acadêmico da área de humanas. São os últimos locais onde ainda brilha o sonho utópico, a crise de sentido e de progresso e a crise da razão, com a imersão de culturas menos ligadas à razão tradicional de causa-efeito verificável e observável. Provavelmente há hoje mais homeopatas do que há 50 anos. Há mais especialistas em florais de Bach do que há 50 anos. Há mais adeptos de reiki, medicina ayurvédica, tratamentos holísticos do que há 50 anos. Porque nós estamos hoje numa crise da razão. Uma crise da racionalidade ocidental, uma crise que começou com as guerras mundiais e não se encerrou.
E a dependência tecnológica, aquilo que Bauman chama de mundo líquido, cujo pilar é a dependência tecnológica. É o que está acontecendo exatamente neste momento, nessa plateia. O corpo está aqui, mas várias pessoas estão fotografando, colocando onde estão, publicando já no seu Face, LinkedIn, já tem um hashtag palestra carnal, já estão colocando. O corpo está aqui, mas eu estou so far away, que é a característica contemporânea. Não tenho mais corpo unido à consciência daquele momento. Não estou mais inteiro naquele momento. Por isso que um ex-professor meu, Baudrillard, dizia numa obra interessantíssima, se a Revolução do 18 foi a Revolução Francesa, a do 19 foi a segunda Revolução Industrial, a do 20 é a da incerteza. Minha avó, que eu uso muito como exemplo de mulher do mundo sólido, imigrante, conservadora, reacionária até, minha avó tinha certeza absoluta de tudo. Não manifestava dúvida em nada. O que era uma mulher honesta, ela tinha certeza. Ela seria surpreendida com o fato que essa expressão desapareceu do código. Não há mais a expressão mulher honesta no código, apesar desse auditório estar cheio delas. Mas vocês não são mais jurídicas. Vocês não são mais uma entidade jurídica. A noção clara do que era uma boa educação, com diretrizes claras, punição, muita coerção, batia-se em crianças para que elas aprendessem as coisas sem trauma, sem Piaget, sem nenhum esforço. Não passaria pela cabeça dela a noção de bullying. Se dissesse, estão me batendo, corre mais, ou bate, ou se junta a alguém, não havia a noção de bullying. Minha avó é uma mulher do mundo sólido, do mundo que tem certezas, e como eu já disse várias vezes, que é uma reflexão que eu faço, na medida que minha carreira entra numa outra fase, ela queria muito que eu fizesse concurso no Banco do Brasil, ou na Petrobras. E eu imagino onde eu estaria hoje, aos 52 anos, no final de uma carreira na Petrobras, talvez estivesse conhecendo Curitiba, é uma hipótese, uma cidade tão bonita, com tantas virtudes. Vivemos a era do descartável, e aqui entra num ponto que vai dialogar com o momento que tantos dos senhores, quanto eu, vivemos. Começamos a sentir que o momento está passando. Jovens não consertam aparelhos nem relações, estragando uma amizade, ou um namoro, ou um casamento. Estragando o iPhone, eles trocam, eles não consertam. Consertar é coisa de gente mais velha. Consertar é próprio de gente mais velha. Sapateiro, costureira, tingir roupa, tudo isso é próprio de gente mais velha. A sociedade capitalista torna obsoleto rapidamente tudo, e a obsolescência é estrutural no nosso capitalismo. É preciso lançar o iPhone 7 Plus, Ultra, Mega Blaster, que faz exatamente o que o anterior fazia, mas vem com um design inteiramente novo e uma fonte de força que não se adapta em nenhum dos outros anteriores. Vivemos a era do descartável. Eu sei a idade de uma mulher se ela guarda o papel de presente. Mulher que abre o presente delicadamente, alisa ou passa a fita para poder reusar, é também alguém que viu o 4º de São Paulo com alegria. Desfilou. Quando as mudanças ficam muito rápidas, eu perco as referências, obviamente eu perco referências. É interessante lembrar que há uma geração que nasceu sem computador e hoje é submetida a terminais de computador no banco, e há um minuto de dúvida, porque, como diz Castells em expressão consagrada, é uma língua aprendida na maturidade, logo com sotaque forte. E os jovens nascem sabendo. Eu estou com a teoria que o meu sobrinho de 5 anos, quando eu digo algo que ele não gosta, como agora no fim do ano passado, eu disse para ele não chegar perto da piscina, ele faz assim para mim. Eu acho que ele está tentando passar a tela. Eu estou com a teoria. Ele não diz isso, mas eu acho que ele acha que o mundo é touchscreen, ou seja, quando ele não quer, ele passa a tela. Porque ele faz isso em tudo, ele chega no micro-ondas e faz assim para ligar, ele faz isso em tudo. Eu acho que é a imersão de uma nova maneira que leva as pessoas a confundirem o fim de um mundo com o fim do mundo, que é típico sentimento quando o meu sistema de valores, minha axiologia, quando o meu sistema ético, minha deontologia, quando o meu sistema laboral não se adapta mais a este mundo. Eu começo a entender, por exemplo, que noções claras de ética, elas
nem mais são compreendidas pelas pessoas. As pessoas não é que elas não erravam antes, sempre erraram. A sociedade humana é fundada miticamente por um erro de Adão e Eva. Porém, as pessoas sabiam que erraram e tinham vergonha. A vergonha está desaparecendo. A vergonha está desaparecendo por completo. Não há mais essa vergonha. E não é à toa que, substituindo a filosofia clássica e a teologia histórica, surge tanta autoajuda. Não confundam isso com religião. Religião é uma das estruturantes do pensamento ocidental, é um dos temas que eu trabalho. Esoterismo não é religião, esoterismo é magia. Esoterismo é aquilo que diga, use lingerie amarela para ter dinheiro no ano novo. Use uma cueca vermelha para ter amor. Imagina o que se obtém com uma cueca vermelha. Gente, tentem imaginar o que se obtém. Que tipo de Exu você atrai com uma cueca vermelha, né? Isso é esoterismo. Religião é outro tipo de pensamento. Autoajuda nos diz que o que você pensa acontece, o que você imagina se constrói, e é um pensamento mágico, e ele é estranhíssimo, porque ele é absolutamente infantilizado. A crença de que o que eu penso acontece em crianças em fase pré-operatória ou em pessoas portadoras de delírios esquizoides. O esquizofrênico sofre de um mal terrível, de muito sofrimento, ele confunde realidade, porque seu cérebro manda sinais de uma outra realidade para ele. A esquizofrenia é um mal terrível. Ele pensa que o que ele pensa acontece. A autora de um livro conta um segredo fabuloso. Basta você imaginar que tudo acontece. Eu imaginei empurrá-la de um prédio alto e dizer, agora voa, mas pensa firme que você pode voar. O que eu penso não muda nada além do meu pensamento. O que eu faço a partir disso muda tudo. Essa confusão é curiosa. E aí tocamos no ponto que nos atinge neste momento, que nós estamos submetidos a todo instante a aparelhos novos, a desafios novos. E nós somos estruturalmente resistentes à mudança, especialmente os mais velhos. A visão tradicional da mudança é negativa entre nós, porque a mudança representa o novo e a zona de conforto é uma característica humana. Contou minha orientadora, e me surpreendeu muito, há muitos anos, que ela, militante de um grupo radical durante a ditadura, foi presa e torturada. E o torturador que a atendia no presídio Tiradentes durante 3 meses, queimava com cigarro, dava uns tapas e fazia aquelas perguntas clássicas, quem matou Joana d'Arc, quem sequestrou o bebê do casal Rosenberg, aquelas perguntas de paranoia. E ela foi torturada por 3 meses por esse mesmo torturador. No início do 4º mês chegou um torturador novo. E ela teve o maior medo da vida dela. O que ele vai fazer? Ou seja, até torturador cria zona de conforto. É muito curioso isso. Até torturador. Isso explica tantos casamentos durarem, gente. Você se acostuma e fica pensando, vai trocar? Conselho dado pela minha mãe, sabe, nessas questões, com uma empregada que tomava meu vinho do Porto. Eu disse, mãe, ela toma vinho do Porto, eu vou demitir. Minha mãe perguntou, quanto custa o vinho do Porto? Uns baratos, custam R$40 a garrafa. Mantenha a empregada, a outra pode vir pior. Então, mantém essa. Compra vinho do Porto e mantém. E, de fato, passou anos comigo e o vinho do Porto tornou-se um item mais expressivo nas minhas compras, né? Porque esse era um defeito conhecido. O outro vem com defeito desconhecido. Não abandone em casamento, não abandone empregado, que pode piorar. Pode piorar, né? Este ronca, o outro pode roubar. Então vai por aí. Nós não gostamos de mudança. E fomos estimulados a viver em zonas de conforto. E as mudanças, as pessoas que vivem sem fixação em endereços, carreiras e tradições, nos causam um certo desconforto. Um texto antigo, que alguns senhores talvez lembrem, feito pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, de Lorival Fontes, um texto antigo da carteira de trabalho falava disso. Pela carteira de trabalho sabe-se o trabalhador foi um trânsfuga. Uma época que essas palavras eram ditas por governantes e entendidas por governado. Hoje nenhum nem outro entenderia isso. Ou se passou de emprego em emprego. A carteira de trabalho estimulava a fixação no emprego. Tinha um texto didático-pedagógico do Lorival Fontes. A zona de conforto ela é tradicional para nós. É onde eu busco a repetição de tradições.
Por mais que eu me adapte a outras culturas, eu busco essa repetição de tradições, essa repetição daquilo que me dá a tranquilidade, não que seja bom, mas sendo repetido não causa gasto de tanta energia. E com isso, a inércia, o princípio newtoniano pelo qual nenhum corpo altera seu estado de repouso ou movimento, sem que sobre ele passe a atuar alguma força. A inércia é talvez o princípio que rege quase tudo. Se eu passei 10, 20, 30 anos fazendo alguma coisa, eu criei inércia. E de repente vem alguém que quer alterar essa trajetória. Essa trajetória com a qual eu me acostumei e que me deu identidade e segurança. Eu digo duas coisas contraditórias, sendo uma pessoa mais velha e perto de entrar com pedido de aposentadoria. Nada me assusta mais do que isso e nada me seduz mais do que isso. É um pouco saltar de paraquedas. Eu tenho medo, porém eu preciso fazer isso, porque não é mais possível ficar no avião. Eu preciso fazer isso. Todos temos em comum na espécie humana uma característica desanimadora e libertadora. Todos morreremos. Tirando a Rainha Elizabeth da Inglaterra, todos que estão aqui morrerão um dia. Todos. É inevitável, isso deveria nos dar uma liberdade maior. Por isso que nós gostamos, no meio dessa trajetória, de símbolos de tradição, de continuidade, que nos deem a força simbólica, traduzida pelo Joseph Campbell no Poder do Mito, como elemento material condensador de significados, como aliança. Colocada na cerimônia romana no dedo esquerdo anelar, onde se acreditava que havia uma artéria que ia até o coração, sendo o coração sede da memória, cor cordis, saber par cœur em francês, saber de cor, era saber de coração. A aliança devia me lembrar permanentemente que eu estabeleci um contrato perfeito e irrevogável com uma pessoa em determinado momento. A aliança é um símbolo, a aliança é importante. Atirá-la na cara do cônjuge, por exemplo, é simbólico. Alguns interpretam como agressivo esse ato. Os símbolos têm poder, os símbolos são importantes. E nos símbolos eu faço a minha tentativa de evitar a mudança. Nos símbolos estão nossa sedução tradicional da ordem, especialmente para essa geração de borda, que é a minha, que foi educada em escolas com carteiras alinhadas e, no caso do meu colégio, aparafusadas no chão, onde ficávamos de pé quando a professora entrava. E a repetição dessa ordem num colégio interno, católico, alemão do Rio Grande do Sul, nos dava segurança. Tudo repetido, sempre igual. Cantar o hino nacional, todos os dias. Né? Desfilar no 7 de setembro. Ir à missa da escola. Todo mundo com uniforme, essa repetição nos criava segurança, segurança que se tem no bando, que é uma sedução de pertencer ao bando, ao nosso impulso gregário. Olhem a ironia da história. O faraó Khofru, chamado pelos gregos Kéops, consagrado na história com o nome grego que ele nunca ouviu, mandou construir a maior pirâmide do Egito, a mais alta pirâmide do mundo e a maior do Egito, não a de mais larga base que é aqui na América, e durante 20 anos 100 mil homens cumpriram seu desejo. Seu objetivo maior, não mudar nunca mais, ficar para sempre eternizado na pirâmide. Tornar o seu nome eterno e sua figura conhecida por toda a eternidade, ou como dizem os árabes, a eternidade se arrepia diante das pirâmides. A pirâmide foi saqueada 2 semanas após o enterro do faraó. O que deve nos animar em relação à segurança da nossa casa. Pedras de 80 toneladas foram saqueadas logo após a morte. Imagina a nossa cerquinha em casa. Mais irônico do que tudo isso, essa imagem de 7,5 centímetros é a única imagem que restou deste faraó. Um faraó obscuro, de reinado rápido, que morreu jovem, Tutancâmon, tem dezenas de vezes mais imagens, porque seu túmulo foi descoberto quase intacto, enquanto que Khufu, nome egípcio, Kéops, nome grego, tem essa imagenzinha no Museu do Cairo.
O homem que mais desejou a eternidade passou a eternidade com uma imagem de 7,5 centímetros. Há uma certa poesia em frases de ex-políticos, como Figueiredo, que no seu último momento como presidente, indagado por um repórter sobre o que queria que o povo tivesse dele, diz: me esqueçam. E a população obediente esqueceu por completo o governo Figueiredo. Seus 6 quase intermináveis anos. Quando eu quero ser lembrado, eu serei esquecido. E este é um exercício que os budistas trabalham, tudo é impermanente. Acabei de voltar da Ásia budista. As pessoas fazem mandalas por 2 anos de pó colorido e, ao final, desmancham. E quando a gente pergunta, mas por que desmanchar? Porque vai se desmanchar. Tudo se desmancha. Tudo está em transformação inevitável, porque o tempo é a única realidade que atinge, inclusive, objetos inanimados, como pedras, como árvores e assim por diante. Objetos sem consciência são atingidos pelo tempo. Tudo está em transformação. Não há eternidade. O cemitério está repleto de pessoas indispensáveis, arrimos de família, intelectuais brilhantes, magistrados de vulto. O cemitério tinha uma frase na Capela dos Ossos em Évora, essa frase é muito impactante: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Mais poética é a frase de um cemitério carioca que dizia: és o que fomos, serás o que somos. Não? Os jovens não entenderam. Anotem e repitam. Tem muita sequência de pretérito. Bem, a realidade de tudo é a realidade. Eu estou dizendo isso porque eu estou perdendo comunicação. Quando se usa imperativo afirmativo na sala de aula, um aluno pediu para eu ir ao banheiro, eu usei imperativo. Ide. Não? Pois. E ele, não, agora, professor, ele entendeu? Ide, pois. Né? Não. Eu tenho que dizer vai. Dizer vai, porque ide não dá mais. Imperativo, coitadinho, segunda pessoa presente indicativo menos S, não está dando mais. Então, a realidade de tudo é a mudança, é a realidade que nos atinge, é a realidade inevitável. Logo, diante do inevitável, dizem os filósofos estoicos, eu posso me rebelar permanentemente e a mudança passará por cima de mim, ou eu posso tentar acompanhá-la. Não posso impedir a passagem de tempo. Não posso impedir o desgaste, ou usando uma expressão mais parnasiana, a ação deletéria do tempo. Não posso impedir a geada dos anos que tornam os cabelos brancos. Que quem está reclamando lembre que há um problema mais grave depois desse. Né? Antes brancos existentes do que transparentes inexistentes. A realidade de tudo é a mudança. Não existe possibilidade de eu deter a mudança. Logo, dizem os estoicos, eu tenho que me adaptar. Não há nada que eu possa fazer que vai impedir, capítulo 2 das Meditações do imperador Marco Aurélio, estoico, que vai me impedir de eu encontrar uma pessoa violenta na rua, um invejoso, um avarento, ou simplesmente um imbecil. Não há nada que eu possa fazer que impeça que eu vá encontrar essas pessoas. Naquela época, em Roma, isso era muito comum. Você saía na rua e encontrava um idiota. Roma antiga era um horror. Era um horror. Diz o imperador, que morreu em 180, capítulo 2 das suas Meditações, escritas em grego, que eu não posso impedir, mas eu tenho um poder. Eu posso decidir se a minha paz é minha ou pertence àquela pessoa. Porque quando eu decido me irritar com ela, esta pessoa é dona da minha paz. Se a minha paz é minha, ela continua comigo. Independente dos motoristas em São Paulo. Independente disso. Eu tenho que me conhecer, e quem se conhece nunca se ofende, como eu disse num vídeo que circula pela internet. Volto a essa ideia, quem se conhece nunca se ofende. Os xingamentos clássicos do trânsito, como falar de uma certa dubiedade moral da minha progenitora, ele só pode ter 2 hipóteses. Ou minha mãe exercia atividade física remunerada em troca de prazeres que infringiam o 6º mandamento, maneira bonita de dizer isso. Ou não. Se ela fazia isso, eu não posso me ofender, porque minha mãe era. E eu posso perguntar ao ofensor apenas, por quê? Você conheceu mamãe? Eu não tive tempo de conhecer todos os clientes
dela. Não posso reclamar se minha mãe de fato fazia isso. Tudo leva a crer, olhando as fotos da minha mãe, sua cara séria, às vezes francamente azeda, que ela foi fiel ao meu pai a vida inteira. Logo, ela não era isso. Logo, eu não posso me ofender. Então, por que eu me ofendo se xingam minha mãe? O segundo xingamento mais popular é duvidar do orifício preferido sexualmente do motorista. E quando me xingam disso, que é estranho, pois não é um xingamento, a opção sexual não é um xingamento. Quando me xingam disso, eu tenho duas hipóteses. Ou eu prefiro o orifício supracitado pelo meu agressor, ou eu não prefiro. Se eu prefiro, eu posso dizer para ele, nós nos conhecemos, alguma vez você foi lá em casa? Eu olhava só a fronha, não lembro do seu rosto, né? Ou seja, posso dizer isso. Ou, se eu tenho convicção que tal não é a minha opção, posso dizer para ele, não, você está enganado. Nos dois casos, por que eu me ofenderia? Quando alguém me xinga, careca, eu digo, bom, você tem olhos, isso é uma bênção, né? Ter olhos é uma bênção. Depende de como eu me relaciono com quem eu sou, como eu me relaciono com isso. Logo, diante da mudança das coisas, eu tenho que saber, como ensinam os budistas, que uma ofensa é uma brasa atirada numa pessoa, para atingi-la, para queimá-la com ódio. Metaforicamente, uma brasa. Dizem os budistas que a brasa pode atingir a pessoa e machucá-la, mas em 100% dos casos ela atinge quem joga, porque ela queima a mão de quem atira a ofensa, em 100% dos casos. Então, a realidade de tudo é um mundo em transformação, um mundo de mudanças, no qual eu estou permanentemente migrando de um sistema de significação para outro, de um grupo para outros. E isto tem um lado muito bom. Isto me desinstala das minhas certezas, e para os filósofos, essa dúvida, essa angústia que nos assiste neste momento, é provavelmente o início de uma fase mais sábia. Uma das minhas fases preferidas, do meu autor preferido, Hamlet, Shakespeare, desculpe, está no Macbeth, no qual, estou errando de novo, está no Rei Lear, no qual o bobo do Rei Lear diz ao velho Rei Lear, provavelmente com 90 anos, pobre Lear, que ficou tolo antes de ficar velho, ou que não ficou sábio antes de envelhecer. Porque uma das grandes questões do envelhecimento é a sabedoria. O que é sabedoria? Reagir às coisas de acordo com o que elas são, não ter overreact. Saber que as crises vêm e vão. Quando meus jovens que me cercam dizem, professor, a inflação já passou de 10%, o jornal anuncia hoje inflação de 2 dígitos. Eu já peguei 83,8% ao mês. Esse número deve aparecer muito em processo trabalhista. O último mês do governo Sarney. Eu já peguei um desemprego 4 vezes maior do que o de hoje. Ainda que eu note que o desânimo e o pessimismo atual sejam muito notáveis, a crise de hoje não é nada, comparada às que eu já enfrentei na década de 80. Eu fiquei milionário várias vezes dando aula. Ganhei 1 milhão de cruzados, 2 milhões de cruzados. Eu ficava milionário constantemente. Houve um momento que todas as lojas proibiram cartão de crédito, porque tinha um acréscimo de 20%, 30%. Houve um momento que o supermercado remarcava produtos com uma fúria total. Houve um momento que eu botava dinheiro no over e ele amanhecia transformado. Um dinheiro vampiresco, se nutria da noite. Já tivemos momentos piores na história do Brasil. A sabedoria é quando você vai envelhecendo, você nota essa transformação e não entra nesse desespero. Mudança é algo difícil. Não mudar é fatal. Aqui eu estou reconhecendo que é absolutamente compreensível que todos nós tenhamos medo da mudança. Mas eu tenho que repetir diariamente que se eu ficar bem quietinho, ela vai continuar ocorrendo. Logo, cabe agir. Eu vou me aposentar. Seja pela minha vontade, seja pela vontade de outros, eu vou me aposentar. Nós temos um pacto na Unicamp, que leva o nome de um professor aposentado, são os colegas puxarem o braço um do outro quando começar a falar pelos corredores em voz alta. Eu fundei isso aqui quando eu entro. E quando começar a falar assim, o colega vai puxar o braço. Está na hora, chegou a hora. Nós temos um pacto que leva o nome de um professor
que foi até o último instante já sofrendo de Alzheimer, e ao invés de ter parado no apogeu, decidiu parar no declínio. Bom, eu quero sempre parar no momento que eu ainda faça falta. Este é o momento ideal para parar. Eu quero que toda visita saia da minha casa quando eu ainda quero que ela fique, e não quando eu já estou invertendo a vassoura ou usando outros artifícios para que saia. Eu quero que todas as boas aulas terminem no apogeu, e não quando as pessoas começam desesperadas a olhar as horas. Eu quero que as coisas terminem quando ainda fazem sentido para todos. Mas esse desafio eu sinto, e não falo disso retoricamente, é uma pergunta diante desses novos desafios. Esses novos desafios que a mudança traduz, nascem também do fato que, sendo gregários, ilustrados aqui com a linda obra de Matisse, A Dança da Vida, presente em 2 museus, Nova York e São Petersburgo, no Hermitage, em Nova York, somos gregários significa que eu também presto contas à minha família. E este é o momento de eu ressignificar a minha identidade familiar também. De saber, por exemplo, como lembrou tão belamente na história moral e educativa, que mesmo que eu pague a viagem, é a criança o centro das atenções. Porque sempre foi assim. Mas eu devo lembrar também que um dia eu fui o centro das atenções. E houve um dia que nós nos voltamos ao que continha a promessa do futuro. E esta beleza do outono, ela é um pouco mais árdua de perceber. Eu vejo todos os inconvenientes do envelhecimento. Por exemplo, com frequência no passado, nós saímos com um grupo de colegas e bebíamos e comíamos a noite inteira e íamos trabalhar no dia seguinte. Eu não posso fazer isso hoje nem matando. Se eu não dormir uma noite, eu terei uma semana destruída pela frente. Eu sou difícil de recarregar a bateria, então eu preciso ter rotinas. Eu sei que eu estou envelhecendo porque eu sempre saio com um casaco, com um guarda-chuva. Eu sei que estou envelhecendo porque a necessaire de remédios está aumentando a cada viagem. Ao invés de pensar nas coisas da viagem, tem que pensar o Lipitor, não, eu tenho que levar o Lipitor 20, quantos dias eu vou ficar, e cada novo exame introduz uma nova pílula no meu cardápio. Eu sei que estou envelhecendo porque quando me reúno com os meus amigos, a gente começa a conversar de doença, de envelhecimento, etc. E a pessoa me pergunta, mas o que você toma para o colesterol? Ah, eu tomo 20, mas isso não dá dor. A gente começa a ter uma conversa mega hipocondríaca, super depressiva. Eu sei de todos os inconvenientes. Eu sei como aconteceu essa semana na academia, levantei rápido ao deixar um peso no chão. As costas disseram, isso não te pertence mais. Esquece isso. As costas gritaram e eu também. Ou seja, cuidado ao levantar, ao sair da cama, põe o pé no chão. Sai da cama e vê se você não está tonto. Não? Eu sei que todas essas coisas tendem a piorar. Eu usei um exemplo na internet uma vez da piscina que eu entro como um velho. Eu ponho o primeiro pé para ver se a água está fria, vou descendo pela escada, sentindo a água. Meu sobrinho de 18 anos se atira da sacada na piscina. Eu sei o custo de um acidente e a dor envolvida de um acidente. Eu tenho medo, porque eu tenho experiência, e a experiência me torna prudente, ou usando a frase do Hamlet, a consciência nos torna covardes. Eu vou ficando prudente. Eu já fui à Europa sem nenhum hotel reservado. Hoje eu não vou à Praia Grande, sem uma planilha extensa. A consciência me torna prudente, porque naquela época, se tivesse que dormir numa praça, ou no saguão de algum lugar, não teria problema. E hoje tem problema. Então eu sei todo o problema do envelhecimento, mas há várias coisas fabulosas. Uma delas é uma maior estabilidade pessoal, uma maior oscilação, um menor caráter ciclotímico em relação às coisas que vêm e vão. Uma aceitação maior da variedade humana, um exercício do meu eu narcísico dialogando com os outros. Sou uma pessoa rápida que viaja todos os dias de avião. Na minha frente sempre tem alguém perdido e confuso, sempre. Que está com a passagem e entra na minha frente, chega no meio do avião, é 2A, e tem que voltar, contrariando a Piracema,
que está descendo o avião. E aí, quando senta na cadeira, esqueci de pegar uma coisa na mala, levanta de novo e pega alguma coisa. E assim por diante. Está entrando no finger e aí começa a procurar o documento, que já deveria estar na mão desde que estacionou no aeroporto. Mas não, eu nunca sei onde está, né? E essa pessoa está sempre na minha frente. Faz parte do meu destino. Como se diz em Piracicaba, que é um centro de estudos budistas forte, é karma. Isso é karma. Isso é um forte indício de karma, não? Somos gregários e temos que aprender com isso. Eu tenho que exercitar o meu narciso permanentemente. Eu sou instigado a melhorar. E eu sei que a ambição é um desafio maravilhoso, mas a ambição tem o risco de Ícaro, que decidiu se aproximar do Sol, contrariou as instruções de seu pai Dédalo e caiu no mar de Ícaro, na Grécia. Eu sei que há um custo também na ambição. E eu preciso de estratégia, só que a estratégia, em geral, é dada a posteriori, nos cases que administradores estudam, ou nos acórdãos de decisões passadas de tribunais. Ali a estratégia era clara, mas agora a distância do tempo que sedimenta e decanta as coisas. A grande questão é que a estratégia pressupõe avaliação do futuro, expressão grega, strato, o exército, e o ago, o ato de comandar e colocar cavalaria, colocar infantaria nos locais corretos e adequados, onde eles serão necessários. Estratégia é a habilidade de antecipar o futuro. Racionalidade estratégica é a capacidade de antecipar as questões. E esta tem que ser permanente entre nós. Maquiavel definiu numa fórmula linda no livro O Príncipe. Nós somos a soma do conjunto de habilidades adquiridas, natas ou inatas, a virtù, em italiano do 16. E temos também o acaso, o aleatório, que foge ao controle, que ele chamou fortuna. As pessoas que acreditam inteiramente em virtude são os adeptos de uma das grandes teologias contemporâneas, chamadas empreendedorismo. São crenças teológicas contemporâneas, teologia da prosperidade, autoajuda e empreendedorismo. Elas acham que toda a vida é decidida a partir de decisões suas, únicas e irrepetíveis. É claro que nós decidimos muito. Há um grupo de alunos que me perguntou qual era o segredo de eu ler tanto, eu revelei um segredo que raramente eu conto. É uma coisa que eu prefiro só para pequenos grupos. Eu digo, eu sento na cadeira e leio. Este é o meu segredo. É algo que eu aprendi muito cedo, é quase mágico. Eu tenho que ler o livro, eu abro, sento na cadeira e leio. É uma coisa que não dá para revelar para todo mundo, mas é um dom que eu tenho de sentar na cadeira e ler. Fortuna eu não controlo. Tomando a ideia do florentino famoso, se eu colocasse num plano cartesiano, no eixo Y, os fatos aleatórios que eu não controlo, como a chuva que cai sobre Campinas, e as escolhas individuais que eu controlo, como ter estudado línguas ou ter uma alimentação saudável, a vida é uma curva tensa entre as duas coisas. A vida nunca será fruto inteiramente do aleatório e do acaso. E ela nunca será inteiramente submissa à minha vontade, nunca. A vida é uma curva de Gauss, é uma parábola tensa entre essas duas coisas. E eu tenho que aceitar que diariamente eu tomo decisões racionais, como investir numa previdência privada, como tomar decisões racionais sobre alimentação, check-ups, etc. E diariamente o mundo me apresenta outras questões que fogem ao meu controle, porque voltamos ao axioma anterior, somos gregários, não somos isolados. Eu tomo decisões e outras pessoas tomam outras decisões. Exemplo claro para mim, dia 13 de julho, tendo economizado, comprei o carro que eu queria há muitos anos. Com a idade, nossos brinquedos ficam mais caros. Economizei, comprei o carro, saí da loja dotado de uma felicidade única. Dia 5 de julho, um taxista entrou na lateral deste carro novo, que cheirava ainda a novo, deu ré e fugiu, porque ele estava completamente errado e suponho que não tinha seguro. A minha virtude foi economizar para aquele carro. A fortuna foi um taxista louco, em São Paulo é pleonasmo, não sei em Campinas, foi um taxista louco que entrou na minha lateral.
eu poderia ter agora uma outra decisão racional. Sigo-o pelas ruas de São Paulo à noite, velozes e furiosos pelas ruas de São Paulo, e aí de novo vem a virtude. Eu decido que um problema A não pode se transformar num problema 2A, que é transformar um acidente de trânsito num problema ainda maior. Faço e sigo o conselho dos yogis: aceita, entrega, confia e agradece. Não? Aceita, entrega, confia e agradece. Repetindo com o tempo a gente se convence disso. É bom botar no espelho, em casa, em algum lugar. Aceita, entrega, confia e agradece. Arquei com o prejuízo. Isto é virtude. A capacidade de não transformar um problema pequeno num problema maior. Sobrevivência tem a ver com visão. Eu não sei o futuro, logo convém que eu me prepare para vários quadros. Durante a crise de 2007, 2008, numa agência de publicidade, dando uma palestra sobre investimento estratégico em história, o dono da agência perguntou: mas o ano que vem a gente pode estar plantando figo em Valinhos, porque não sabia a extensão da crise. E eu disse: é verdade, mas quem falar inglês terá acesso aos melhores livros de agronomia e terá um plus sobre todos os outros. Se houver um dilúvio, quem souber flutuar vai ser melhor do que os outros. Eu não sei o que pode acontecer. Pode ser que tenha um apocalipse zumbi. E os zumbis andem pelas ruas atrás de cérebros, coitados, sofrerão horrores neste país. Mas pode ser que não. Então eu tenho que me preparar. Mas eu não vou controlar este futuro. Significa um plano financeiro específico, um plano de saúde específico e um plano que vá diversificando minha área de interesse. Especificamente no caso dos senhores, tentem imaginar o que representa como capital social ter julgado durante 20, 30 ou 40 anos. Ter acompanhado a humanidade no seu momento de tensão, que é um momento querelante, litigante. Ter observado os seres humanos de variadas índoles. Ter observado a justiça e a injustiça dialogando. Ter observado a maldade e a bondade do ser humano. Ter conhecido a lei, ter sido exposto diariamente à humanidade. Após 30 anos, este é um capital social gigantesco. É um enorme capital social, que pode ser aplicado em muitas coisas, do ensino superior, a redação de livros, a colaboração em ONGs e várias outras. Mas é preciso adaptar, sobreviver, ter visão. E é preciso estabelecer horizontes de novo. Estes horizontes são momentos ilustrados aqui pela imagem de Rodin, o pensador, o momento em que eu decido que, naturalmente, um modelo não tem mais validade e eu preciso de outro modelo. É muito difícil isso, mas é um momento bom. Ao contrário da média dos brasileiros, eu vejo com profunda esperança o momento que nós estamos, porque, em primeiro lugar, é inédito o fato de estarmos colocando na cadeia por corrupção ativa e não apenas passiva, que já era bem escasso. Mas estamos colocando pessoas por corrupção ativa e não apenas passiva. Segundo, é a primeira vez na história que nós estamos prendendo gente do governo em curso. Sempre os governos prendiam, como Getúlio mandou prender Washington Luiz, que foi para o exílio, como os militares mandaram prender Juscelino, e depois prenderam outros como Lacerda. Nós sempre prendíamos membros dos governos anteriores, e ética era algo a ser cobrado da oposição, nunca da situação. É a primeira vez que, sistematicamente, próceres e eminências pardas de um governo estão conhecendo o sistema prisional. É a primeira vez que milionários de bancos e empreiteiras estão conhecendo a dureza das instalações prisionais. Isto, para mim, profundamente animador, com todos os custos que tenha a esse respeito. É o início, é lancetar um furúnculo novo, e esse furúnculo foi lancetado e está, infelizmente, supurando vivamente. Se nós conseguimos prender 10% dessas pessoas, estabelecemos alguns espaços novos prisionais, o estádio Brinco de Princesa, alguns espaços novos prisionais, nós já teremos feito muito mais do que já se fez no passado. E hoje isso se deve
a pressão popular e a atuação do judiciário. O judiciário, inclusive, desequilibrando o princípio de Montesquieu, tem tomado decisões revolucionárias, e essas decisões têm sido transformadoras do país. Conheci em Curitiba o juiz Moro, uma pessoa tecnicamente admirável, não um grande orador, mas não é isso que se espera dele, felizmente. E me disseram, eu não vi a cena, de que ao entrar num restaurante em Curitiba, ele foi saudado por palmas de pé de todos que estavam comendo. E eu fico pensando que é um tempo bom, aquele que a gente bate palma de pé para um juiz que está julgado. Este é um tempo bom. Ao lado, batemos palmas para pessoas de menos talento ou conhecimento, mas é um tempo bom. É um grande tempo bom. Quer dizer, me dá uma alegria, não apenas narcísica, que andando pelas ruas de São Paulo me parem para tirar foto comigo. Não é pela alegria narcísica do selfie, mas é porque eu sou um professor. E quando se para um professor para tirar foto, houve uma mudança no país. E essa mudança é boa. Continuamos tirando fotos com outros, mas é uma mudança que eu vejo com alegria. Às vezes com susto, como eu dizia a um pequeno grupo antes aqui, quando eu desço e o policial federal me pega pelo braço e eu fico assustado, lívido, não? E ele me diz: professor, eu acompanho todos os seus vídeos, que bom que o senhor está aí, eu já estou precisando ir ao banheiro para ver se houve algo danoso. O momento da decisão é o momento que eu decido apostar na metade cheia do copo, no momento que eu decido que, às vezes, a parte mais interessante, porque foi dito aqui nos discursos anteriores, porque aposentar, se eu estou no apogeu da minha produção, a cabeça funciona perfeitamente e o corpo ainda responde a maior parte dos comandos. Porque exatamente este é o momento, com saúde e consciência plena, que eu poderia, além do trabalho, ter um outro projeto. Deixar para aposentar, quando eu estivesse sem corpo e consciência, talvez fosse, aí sim, desmanche, e não aposentadoria. Há um esforço para direcionar permanente a mudança, esse esforço tem que ser total e permanente. Eu tenho que entender que, sob qualquer ponto de vista, quase todas as células do meu corpo, por exemplo, com exceção de neurônios e outras, elas estão em permanente mudança. Eu já não sou a pessoa que era há 10 anos, porque as células estão em permanente mudança. As células se transformam, o conhecimento se transforma, a transformação é permanente, e hoje nós vivemos essa síndrome de coelho da Alice. Nós nunca temos tempo, é tarde para tudo, eu preciso ler, eu preciso levar coisas, eu preciso aumentar principalmente a angústia que dá essa sociedade que multiplicou isso. Não é à toa que o quadro de Munch, na Noruega, é o quadro fundacional dessa modernidade. O tempo está passando, o tempo passa rapidamente. As coisas se transformam velozmente e o padrão atual é que eu sobreponho tarefas. Mas isto eu quero enfatizar, que é a primeira vez que a técnica é superior ao ser humano. O teclado da máquina de escrever, o teclado QWERTY, ele colocava as letras mais usadas como o A nos dedos mais frágeis para impedir a velocidade do datilógrafo. Porque se o datilógrafo tivesse ao alcance dos dedos fortes, as letras fortes, as teclas trancariam, não teriam tempo para retornar. A fibra ótica inventada pelo Dr. Singh na Índia, os teclados eletrônicos, tornaram isso obsoleto. A máquina é sempre mais rápida do que eu. Resultado, o padrão humano ficou atrás da máquina e, pela primeira vez na história, os jovens dominam a tecnologia e não os velhos. A gerontocracia foi a marca da humanidade. Quanto mais velho, mais sábio. Na Índia, sociedade tradicional que eu estudo muito, até hoje, há uma festa de 60 anos que eles chamam de segundo nascimento, quando você se torna uma pessoa sábia que está nascendo de novo. Nas sociedades tribais, só se pode tocar tambor a partir dos 60 anos, quando você é admitido entre os portadores do conhecimento da tribo. Nas nossas sociedades, em que a juventude se tornou uma regra, os jovens sabem mais tecnologia, o tempo técnico é mais rápido do que o humano.
E todos os mais velhos digitam com o dedo indicador o telefone. E os mais jovens com polegares. Todos os mais velhos não sabem para que servem aquelas imagens que mandam nas mensagens de WhatsApp. Porque o olho não ajuda. Então eu vou botando pinheirinho, rosto, sorriso e semeando. Os mais jovens escolhem a mensagem exata. E eu vou enchendo. Como a minha mãe, que me dá feliz aniversário, manda coelhinho da Páscoa, manda árvore de Natal e assim por diante. Eu tenho um esforço cada vez maior de multitarefa, de ficar atendendo, fazendo coisas, me atualizando. É uma pressão muito grande. E o cérebro humano, infelizmente, não foi ainda conseguido uma maneira dele conseguir focar em várias coisas. O cérebro humano, se nós tomarmos os textos clássicos dos grandes neurocientistas, Damasio, por exemplo, ele tem uma energia, tomemos hipoteticamente o número 100, que aplicada a um texto é 100. Aplicada a um texto e a usar o celular é 50, pelo menos, para cada um, ou outra proporção. Um texto celular e mais atender e-mail, já vai começar a quebrar a atenção, de forma que toda a tarefa se torna um pouco insossa, repetitiva, porque não tem mais foco. Não tendo mais foco, eu tenho que aumentar as horas de trabalho. Todos os senhores têm essa consciência, que estão trabalhando mais hoje do que se trabalhava antes. E parece que não é suficiente. Parece que não é suficiente. Eu tenho usado horas de avião que antes eram talvez um prazer para escrever coisas, escrever livros, terminar artigos, fazer traduções. Eu aproveito a hora do avião. Antes eu aproveitava a viagem, olhava pela janelinha. Hoje eu aproveito para trabalhar. E os aparelhos como os smartphones nos prendem. O smartphone é a mais poderosa coleira já inventada pela humanidade. Hoje os presos têm tornozeleira, nós temos smartphones. Podemos ser localizados a qualquer instante, em qualquer lugar. É bizarro supor que um ditador do pote de Hitler teve menos informações sobre os alemães do que a atual democrata Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha. Que Médici sabia menos sobre a minha família do que Dilma sabe hoje, graças à informatização de todos os dados. Que na democracia há um controle maior do indivíduo, que ainda se orgulha e fotografa o que está comprando e pede nota fiscal paulista. Ou seja, eu ofereço ao Estado todas as informações. E o 1984 Orwell não é mais uma fantasia. O Big Brother, o Grande Irmão, está aí. E ele não é só o programa da Globo. Ele é um controle absoluto de quase tudo que as pessoas fazem. Tentei comprar uma passagem para Petrolina há alguns meses, mas não deu certo. Até agora eu sou bombardeado no meu computador de ofertas para Petrolina. Faz meses que o computador me convida a conhecer Petrolina. Logo o IP do meu computador está registrado como interessado em Petrolina. Logo, há um Big Brother. Há um controle maior de tudo. Falta-nos foco, cansaço aumenta, esvazia o sentido. Parar de trabalhar tanto e aplicar a outros campos pode ser visto como uma interrupção depressiva, mas pode ser visto como uma libertação também para uma outra etapa, em que eu entre num outro ritmo e eu comece a aproveitar as coisas de uma outra forma. Mas o trabalho é forte. Ele é o único suicídio ético da nossa cultura. Estou me matando de tanto trabalhar, causa encantamento, especialmente nas sogras. Meu genro é um trabalhador. Se eu estivesse dizendo eu estou me matando de beber ou de fumar, não causaria este encanto. Mas eu me mato de tanto trabalhar, eu chego exausto, eu acordo de madrugada e as pessoas balançam a cabeça e têm reações bovinas. Essa é uma pessoa importante. No momento agora que os senhores e eu estamos trabalhando muito, no momento seguinte que podemos não estar trabalhando muito, nos dois casos há uma variável que não muda, eu continuo sendo senhor de mim mesmo. A imagem da escultora americana Carlyle, Self-Made Man, é a concepção, não apenas liberal, mas é a concepção de que a minha vida é minha, trabalhando 12 horas por dia ou aposentado. Logo eu tenho uma chance, uma oportunidade de mudar, de crescer, de fazer, que eu posso transformar num inferno e numa depressão. Depressão sempre tem o mesmo ponto, é narciso. O deprimido é sempre um narcisista.
O mundo não me entende. São 7 bilhões de pessoas. Você é tão complexo que ninguém te entende. Não? Ninguém me ama. Talvez seja verdade, você não seja amável. Como eu tenho vontade, às vezes, de dizer a um aluno que me diz, eu tenho baixa autoestima, eu tenho... Não, meu filho, você é ruim mesmo, não é? Baixa autoestima. Baixa autoestima é a pessoa de altíssima performance que se acha pouco, né? Quase nunca é isso, mas eu não posso dizer essas coisas. Não posso dizer. Aliás, o envelhecimento aprende a gente a calar. Especialmente diante da frase, eu estou bem, a gente aprende a calar ou dizer, sim, muito bem, vamos então, né? Em tudo, ser senhor de si. Ser senhor de si é aceitar que o meu eu condiciona grande parte das minhas escolhas, não todas, mas condiciona grande parte das minhas escolhas. Que a vontade de ser marcante e continuar numa atividade é a vontade do faraó Quéops. Pode dar errado. Pode não acontecer. Eu tenho uma fortuna, como era um famoso playboy no Rio de Janeiro, e essa fortuna eu vou gastá-la toda até os 80 anos, dizia o membro da família Gimli. E ele passou dos 96, um problema. Ele passou os anos finais dependendo da caridade de amigos. Vá que eu dure. Vá que eu acompanhe a Rainha Elizabeth II. Vá que eu seja daqueles Highlanders que vai longe. Eu tenho que ser senhor de mim. E para isso essa preparação começa hoje cada vez mais cedo, inclusive, segundo o conselho do meu clínico geral, há 5 anos, ou seja, aos 47, eu comecei a frequentar um geriatra. Porque dizia o clínico geral que o geriatra não é apenas alguém que conserta o efeito do tempo, mas que pode retardá-lo. Não tem dado certo, mas eu tenho frequentado o geriatra mesmo assim. São medidas paliativas. E fiel ao adágio grego, que a deusa da sabedoria, Palas Atena, conhecida pelos romanos como Minerva, cujo símbolo das decisões sábias e racionais era uma coruja, e a coruja só voa quando o sol se põe, os gregos e os romanos diziam, a ave de Minerva só alça voo ao entardecer. Adenauer salvou a Alemanha com 80 anos de idade após a guerra. Nero tocou fogo em Roma com 27. A juventude não é sinal de produtividade, a velhice não é sinal de estupidez. E as coisas estão muito bem distribuídas entre todas as idades. A ave de Minerva só alça voo ao entardecer. Que respostas eu terei a dar a uma vida que não se baseia mais no princípio da produtividade, do número de processos e das liturgias do cargo? E aí eu temo que no meu caso, e não posso usar este exemplo para ninguém, que o meu medo não é da aposentadoria, mas o meu medo é de viver. Meu medo não é da função que encerra, mas da vida que continua. Meu medo não é mais do cargo de professor aposentado, que é praticamente um zumbi na Unicamp. Está chegando o aposentado, ele não tem mais vaga no estacionamento. Né? Ele pode ter alunos, mas ninguém, a hoje já não lembra do nome dele. Que o medo não seja da falta da liturgia, mas que o medo seja da própria vida em si. E aí eu diria que a aposentadoria é uma ocasião não para deprimir, mas para revelar quem de fato eu sou. Porque creiam-me, a cor da vida é a cor da morte. Ninguém se torna excepcionalmente diferente no fim do que era no meio. Só a velhice piora algumas coisas. Pior, ninguém que era profundamente otimista termina, ninguém que era chato fica alegre no final. E ninguém que era uma pessoa super alegre fica chato. Só ficamos mais velhos mesmo. Praticamente as mesmas coisas. Há um equilíbrio e uma contradição em cada idade. Suspiramos pela juventude e pela infância, mas nenhuma criança jamais acordou e disse de manhã, como eu gosto de ser criança. São os mais velhos que compõem os poemas Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Porque naquela época Natal era uma festa mágica, que eu lembro com saudades. Hoje é uma festa cara, que eu lembro com susto, quando se aproxima. Porque naquela época janeiro era de férias. Hoje janeiro para mim igual a IPVA, IPTU e analisar o tamanho do rombo do fim do ano. Aquela época que abril era um mês maravilhoso, um mês em que o outono dá esse céu azul de Campinas profundo, e hoje é o mês da entrega do imposto de renda. Ou seja, aí eu tenho saudades do período que não tinha imposto,
que não tinha nada disso. Há um equilíbrio e uma contradição em cada idade, há uma dor em cada idade. Há uma dor na falta de autonomia infantil, há uma dor no envelhecimento. Mas é um momento de dizer uma resposta dura e muito interessante, que talvez o emprego tenha impedido que eu dissesse com clareza: quem sou eu? Quem sou eu sem a fantasia e a personagem? Quem sou eu sem o dado externo dado a mim? Este é o equilíbrio e a contradição de cada idade. É interessante. Não gosta do processo de envelhecimento, acha terrível, não tem problema. Vá a uma praça central, coma um sanduíche na rua ao sol, aquele churrasquinho grego na Sé, por exemplo, R$ 2,50 com tangue. Tome, fique ali à tarde. Para ajudar, leve algumas joias, fique na Sé até o entardecer. E você não terá envelhecimento. Querem isso? Não tem problema. Tem medo de Alzheimer, gente? Eu já dei a receita. Comam bacon todos os dias. Vocês não chegarão à idade de ter Alzheimer. Bacon cura Alzheimer imediatamente. Lá pelos 36, 37, uma síncope terrível e você está no chão. O que causa Alzheimer é verdura, exercício, alongamento. Isso causa Alzheimer. Não querem envelhecer, tem soluções ótimas. A opção ao envelhecimento é a morte. Ela ocorrerá. Como eu chegarei até lá tem a ver com a virtude. Eu encerro falando de uma estratégia que eu aprendi há 2 anos no campo base do Nepal. Campo a 5.000 metros que a gente chega, é o meu limite, não sou alpinista, mas você chega até lá depois de uma semana de caminhada. E lá o guia, que era um brasileiro, Manuel, médico, o guia me explicou que quase todas as mortes do alpinismo ocorrem não na subida, mas na descida. Para fazer os 8.848 metros do Everest, a maior parte das pessoas empreende uma energia titânica, assombrosa, e chega lá com temperaturas de 30, 40 negativos, oxigênio baixíssimo, e conseguiu. Aí chegou lá. Aí não tem força para voltar. E morrem, quase 80% das mortes são nos 1.000 metros iniciais da descida. Porque a pessoa esqueceu de guardar energia para a volta. Eu aprendi muito com isso. Eu, como senhores, fui submetido a diversas provações. Fazer curso superior, entrar no vestibular, fazer formação, aprender línguas, fazer um concurso público, passar, fazer promoções internas, publicar. Como senhores funcionário público que sou, fui crescendo nisso. Guardei uma energia enorme para chegar a se não um Everest, esse pico do Jaraguá, onde a minha carreira me coloca neste momento. Muito bem. Eu tenho que pensar permanentemente se eu guardei dinheiro, energia, vitalidade e pessoas para descida. E pessoas para descidas têm que ser cultivadas agora, porque depois você não terá esse cultivo. Então há uma questão, voltando ao belo depoimento que me antecedeu, há uma questão da invisibilidade que nós vamos adquirindo com a idade. Ao entrar num bar, ninguém mais olha para a gente. E vai aumentando. Parece aquela capa do Harry Potter que a gente coloca. Envelhecer é tornar-se invisível. E a invisibilidade me dá uma enorme liberdade. Eu não sou mais o centro das atenções, logo eu sou apenas eu. A invisibilidade é o lugar, a solidão é o lugar onde eu estou quando eu estou comigo mesmo. A fama e a atenção é o lugar quando eu estou com os outros. Logo de volta a dizer que eu não sei se eu tenho medo da velhice, da aposentadoria, eu tenho medo de mim e da vida e de me olhar no espelho. A estratégia é definida como usar a energia correta para atingir o fim correto dentro do custo esperado. A estratégia é ligar o cabo correto na tomada correta, que no Brasil é cada vez mais complicado depois da unificação das tomadas, o cabo correto na tomada correta para acender a lâmpada correta ao custo correto. Eu acredito hoje, daqui para frente, que uma das vantagens de uma certa estabilidade financeira, e uma certa estabilidade pessoal, e uma certa estabilidade intelectual, é que eu me tornei senhor de mim mesmo. Cada vez mais. Com dores,
e com perdas, ou, para citar um ex-executivo federal, com percas. Cada vez mais ou cada vez menos, para citar de novo um imortal governante. Com tudo isso, a minha estratégia tem que mudar. Estratégia biográfica é um jogo de xadrez que, quanto mais brilhante for o enxadrista, mais lances ele antecipa. Lances que eu não prevejo, que quem está jogando comigo é o meu adversário no xadrez, ou é o tempo, ou é a morte, ou na figura do Bergman, é o próprio demônio que joga xadrez, com a alma no seu filme mais famoso. A estratégia biográfica é a capacidade que eu tenho de jogar, antecipar jogadas, para atingir os objetivos que eu quero. E perceber que a alegria é o jogo em si, que quando ele termina, termina tudo. A alegria é o jogo em si. Há 1 milhão de coisas que eu posso tomar de decisões e fazer. E o risco, talvez não tocado até aqui para encerrar, é um risco que eu tenho pensado muito, é um risco que talvez, ao invés de ser uma fase difícil, eu finalmente, aposentado, descubra quem eu sou. E talvez o risco seja ser o melhor período de todos. Se não for, não se preocupem, não somos imortais. Não há uma dor permanente. Ah, não gostei, não se preocupe, em breve, você não vai mais nem lembrar e vai começar a dizer, você sabe com quem está falando? Se não for bom, não se preocupe, não é eterno. A diferença entre inferno e purgatório é que o inferno é para sempre e o purgatório é temporário na tradição católica. Estratégia biográfica é dizer com clareza onde eu quero estar, com quem e de que jeito. Esta é a minha virtude. A fortuna vai ser muito, muito transformadora. Eu estava na Itália com um grupo de senhoras de São Paulo há 45 dias, coisa que eu não faço mais, faz uns 20 anos. 45 dias com um grupo de senhoras, desde Cortina d'Ampezzo a Sicília. Todos achando que aquilo era uma maravilha. Um amigo meu disse, nossa, você está levando a vida que eu gostaria. Eu disse, como sexo é bom, a prostituição deve ser fabulosa, né? Eu estava fazendo aquilo como exercício profissional. E na Sicília eu conheci uma americana que aos 80 anos estava dando a volta ao mundo sozinha. E as alunas perguntavam, o que sente alguém sozinha dando a volta ao mundo? E eu olhando para aquele grupo que me acompanhava, eu disse, alegria, felicidade, entusiasmo, silêncio, paz. A felicidade é muito relativa. Vou fazer em fevereiro do ano que vem uma volta ao mundo com um grupo. A felicidade é muito relativa. A felicidade muda muito. E ensinam os budistas que ela é problemática, porque eu sempre estou desejando mais. Fui à China 4 vezes em classe econômica. Estava feliz, estava conhecendo a China. Chega lá em posição budista, inclinado, assim, bastante em curva diante do mundo. Pela primeira vez, trabalhando para um banco, eu fui de classe executiva, outro mundo. Meu Deus, como é que eu fui de classe econômica? Cheguei feliz e aquelas 24 horas de avião passaram rapidamente. Bebi horrores, comi, vi vinho, tirei foto, virei novo rico. Fui mais umas 10 vezes à China de classe executiva. Há 4 anos, pela primeira vez, também recebendo isso, fui de primeira classe na Etihad. Havia um chefe só para mim, que me perguntou o que eu queria comer. Eu disse, arroz de pato. Eu disse, ok. E foi e fez. E fez. Eu disse, como é que eu andei na classe executiva? Isso aqui é a vida. Isso é o lugar que eu nasci para isso. Aqui é a felicidade. E fui e voltei de primeira classe achando, meu Deus, mas que bom que eu só descobri agora, senão eu estaria muito deprimido no passado. E fui e voltei de primeira classe de uma felicidade única. O ano passado, voltando do Japão de primeira classe, Etihad, chegou o funcionário e me deu um folheto da nova classe da Etihad, chamada Residence. 4 lugares com cama king, chuveiro, sofás e um butler, um mordomo só para você. 4 lugares em que você depois confraterniza com seus amigos milionários num lounge. Ali, acompanha massagista e butler. Massagista formal, de verdade, massagem.
without happy end, né? Também não dá. Proxenetismo ainda é crime. Então, voltando. Eu olhei aquele folheto, cama king, chuveiro e butler. E eu pensei, essa primeira classe que eu estou é tão modesta, é tão limitada, essa caminha apertada, né? O cara que me serve na cozinha serve mais 10 pessoas. É um horror. Eu preciso da residence. A bagatela de 37 mil dólares, eu preciso juntar esse dinheiro para ir de residence. Os budistas têm razão. Desejar incessantemente tem um defeito. Impede que eu veja a beleza do local que eu estou. Então, eu desejo incessantemente, mais incessantemente, eu vou ser infeliz. Incessantemente eu vou ver o pior de cada situação. E incessantemente eu me esqueço de parar e observar essas coisas. A pergunta que o Abu Janra me fez antes de falecer num programa, perguntou o que significa envelhecer. Eu disse, para mim, às vezes, entrar na Unicamp, parar o carro e ver o Flamboyant em novembro, e ficar um longo tempo vendo o Flamboyant, coisa que eu não faria com 20 anos. Perceber que a beleza está chamando. Os ipês de Campinas, que são uma coisa espantosa, os amarelos, os brancos, os rosas, parar e ver isso. Envelhecer é afinar o olhar, levar os olhos para passear pela vida. A estratégia biográfica é saber desejar o que eu posso, aproveitar o que eu consigo e dentro dos limites físicos, de idade e de renda, dizer a cada época a resposta que eu tenho que dar. Não existe no meu tempo, e esta é a principal resposta. Meu tempo é hoje. Só vivo hoje, como diz Santo Agostinho nas Confissões. Só existe presente. Passado é uma memória, o futuro é inexistente. Só existe hoje. Este é o meu tempo. Não existe passado. Eu nunca fui nada, eu apenas sou. Apenas sou. Que seja sempre o meu tempo, trabalhando ou aposentado, sempre fruto de estratégias racionais, financeiras, pessoais, e lembrar também de ser acompanhado de pessoas que façam a viagem até o fim, e não pessoas que tenham sido escolhidos por outro motivo. O falecido Olacir de Moraes, famoso por ter companhias mais jovens, disse uma vez de alguém, um repórter se irritou com ele e disse, o senhor não sabe que essa jovem de 18 anos está com o senhor por interesse financeiro? Ele disse, eu sou milionário, uma de 70 também estaria, eu prefiro a de 18. É de uma objetividade brutal. Não é ético, mas é absolutamente objetivo. Bem, para quem não é rei da soja como eu, temos que achar companhias proporcionais ao CPF, porque as companhias são proporcionais ao CPF. Mas lembrem-se, acompanhados de gente que vá fazer a jornada até o fim, que esteja com vocês em todas as ocasiões, que tenha uma reserva financeira, porque a velhice é cara, que tenha objetivos, que descubra essas coisas e possa ter alegrias que talvez não sejam as alegrias que eu tive antes. Isso é estratégia, isso garante, até o fim, que a minha vida continue sendo minha, gerida por mim, instrumentalizada por mim e tecida com os fios aleatórios também da fortuna. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção.